Como você tem ouvido e recebido a palavra do Senhor? Lá em Lucas 8, Jesus conta uma parábola, que é a parábola do semeador. E aí a Bíblia diz que os discípulos chegam para ele e perguntam, né, qual o significado daquela parábola, né, que ele diz que um semeador saiu a semear e aí uma semente cai à beira do caminho, a outra cai entre as pedras, né, e assim vai. E os discípulos perguntam, Jesus, qual o significado disso? E aí Jesus vai explicar para eles, né, em Lucas 8, 11, diz assim: esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Ao que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Sabe, às vezes a palavra do Senhor, ela vem, né, sobre nós, ou a gente lendo, ou ouvindo algum pregador, né, ouvindo, e aí a palavra chega ali. Mas como? Como que nós estamos recebendo essa palavra? Né, aqui diz que uma parte, né, da palavra, ela pode cair à beira do caminho. E aí o diabo logo rouba e não deixa a gente crer. Sabe? Então, às vezes, a gente pega algo, né, que a gente recebe ali da palavra de Deus e duvida. E aí, o que acontece? O que aconteceu lá com Eva? Deus deu uma ordem, né, a Adão e Eva, e ele falou assim, olha, se vocês comerem desse fruto, né, se vocês comerem o fruto dessa árvore, vocês vão morrer. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E isso era a palavra do Senhor que eles tinham que receber. E eles acreditaram. E o que o diabo fez? O diabo foi ali e perguntou, mas vocês não vão morrer não. Vocês não vão morrer não. O diabo, ele fez com que Adão e Eva não crescem, não acreditassem na palavra de Deus. E não acreditar na palavra é a mesma coisa que não acreditar em Deus. Então, quando Jesus fala assim, olha, eu vou mandar o Espírito Santo que vai convencer, né, o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, por quê? Porque não creram em mim. Então, o primeiro passo, né, para que a gente seja transformado por essa palavra é acreditar nela. Nós precisamos acreditar nisso daqui. Conhecer e acreditar. E aí, a partir do momento que eu acredito, eu já não deixo o diabo roubar, porque o diabo está justamente nisso, trazendo dúvida ao nosso coração. Ele está trazendo dúvida na nossa mente. Será que isso é verdade? Será que o que eu estou lendo aqui é verdade? Nós precisamos acreditar. Né? Eu leio a Bíblia para os meus filhos e eu falo, olha, isso não são histórias. Isso são reais, são histórias reais. Não são historinhas de livrinhos, de contos de fada, não, isso é real. Né? Essas histórias que estão relatadas aqui, elas são reais. Né? Nós precisamos acreditar nisso. É o primeiro passo, né? E é o que o diabo tenta fazer, roubar a semente. E aí a segunda coisa aqui diz que a semente, ela caiu na pedra, né? Sobre pedras e não deu para chegar lá na terra, sabe? Não teve raiz. E aí eles recebem com alegria. E aí creem por algum tempo, olha só. Então eu recebo, né, uma palavra, eu leio uma palavra e eu creio por algum tempo. Mas aí diz aqui, ó, que quando chega a provação, eu tenho dúvida. E aí eu já não creio mais. Quer dizer assim, eu creio, não, Deus tem uma vida nova para você. E aí você acredita naquilo ali, você fica feliz, empolgado com uma nova vida que Deus tem para te dar. E aí vem uma provação, você fala, não, era mentira aquilo. Vem uma provação, vem uma aflição, que Jesus não prometeu um mar de rosas para nós, não. Deus prometeu que estaria conosco se nós acreditássemos nele. E ele ainda afirmou, falou assim, vocês vão ter aflições. Então, o sol nasce para o justo e para o injusto. Sabe, as tragédias, os problemas, elas vêm para todos. E aí a diferença é que nós temos o Senhor do nosso lado. Sabe, e aí a pessoa que, né, não conseguiu criar raiz,
ela crê por algum tempo, fica até feliz com aquela palavra, mas quando vem aquela aprovação, ela logo não crê mais. E aí ela, né, não deu tempo daquela semente, né, criar raízes. E aí diz aqui, ó, a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites e os seus frutos não chegam a amadurecer. Em outras versões falam que deram frutos defeituosos. Isso aqui significa que caiu ali entre os espinhos, mas ela chegou na terra. E essa semente chegou a germinar ali. E até, né, cresceu, mas ou elas não deram fruto, ou os frutos foram defeituosos. Por quê? Porque essa árvore, ela está entre os espinhos. Tudo deixa ela com dúvida, tudo machuca. Na verdade, aqui, ó, no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Isso aqui é aquele que fica com um pé em Deus e um pé no mundo. Ora crê em Deus, ora crê no mundo. É o coração dobre, sabe? Eu tô aqui crendo na palavra e tal, mas aí vem um deleite aqui da vida, algo que me dá prazer aqui também nesse mundo, e aí aqui eu descubro um pouquinho de prazer na palavra, um pouquinho de prazer no mundo, e eu fico lá e fico cá. Ou não vai gerar fruto, ou o fruto vai ser defeituoso. Não tem outra maneira. Como que a gente está recebendo a palavra? Será que nós estamos recebendo a palavra e o diabo está conseguindo roubar de maneira que a gente não crê? Será que, né, nós estamos crendo só por um tempo e aí quando vem qualquer dificuldade a gente, não era verdade. E não deixa, né, criar raiz, arranca, deixa o diabo arrancar antes mesmo de criar raiz. Ou a gente está até deixando criar um pouquinho de raiz. Mas a gente está crendo aqui no mundo, em Deus e aqui no mundo ao mesmo tempo. E aí, eu vou orar para Deus me abençoar, eu tô desempregado, e aí eu vou orar para Deus me abençoar aqui. Não, mas eu tô aqui, ó, fazendo de tudo para que o dinheiro, eu ainda tô dominada pelo dinheiro. Não, eu acredito em Deus, mas acredito uma parte. Não, a outra parte tem que ser aqui, ó, na minha mão. Eu vou ter o controle, eu não vou, né? E aí a gente fica assim e não gera fruto, ou o fruto é defeituoso. Porque aí quando vem o fruto, você não sabe se foi da sua mão, se foi do dinheiro, ou se foi de Deus. Por quê? Porque teu coração tá ali, ó. Né? Uma hora crê, outra hora não crê, uma hora crê em Deus, outra hora crê no mundo, crê no dinheiro. E aí aquilo ali fica uma bagunça, né? E aí a Bíblia diz que existe uma semente. Aleluia por isso. Que existe uma semente que cai numa boa terra. Essa boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Quando eu ouço a palavra, acredito nela de todo o meu coração. E aí eu conservo aquilo ali, eu retenho, eu falo, não, então tá, eu vou guardar. Deus fala que tem uma nova vida para mim, então tá, vou me firmar nisso aqui. Pra quê? Né? Como isso vai acontecer? Eu preciso conhecer o Senhor? Então tá. Então vamos lá. E acreditar nisso. E aí reter aquilo dali. Não, agora tem algo aqui que tá me confundindo. Não, mas a Bíblia falou, então eu preciso acreditar. Não, e aí você retém. E aí você persevera. Você persevera na palavra e frutifica. Aí não tem como não frutificar. Não tem como. Porque quando Jesus estava falando a parábola, nessa última ele falou assim, ó, outra afinal caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Isso significa que quando nós ouvimos a palavra, damos crédito a ela, quando nós retemos aquela palavra do Senhor, sabe, acreditamos e aí com perseverança, sabe, não deixando ficar em dúvida, não, eu preciso acreditar, declara com fé, né, a Bíblia diz que nós precisamos continuar firmes com a nossa declaração de fé, então vamos declarar, né, às vezes tem dúvida dentro do nosso coração por causa da alma, mas aí eu falo que não, eu acredito na palavra, e aí a gente se mantém firme ali, e aí não tem como não frutificar, e aí a gente consegue ver o fruto.
né? Eu vou te contar uma experiência, né, que eu tive, uma das últimas que eu tive com a verdade da palavra, né, é que eu comecei a ver os meus filhos muito irritados, muito irados, né, muito bravos, e eu sempre fui brava, e eu usava essa frase, né, brava, e sempre ouvia as pessoas, Ruth é brava, não sei o quê, e eu confesso que eu, né, não ligava para isso, e vinha ali os momentos. Quando eu comecei a ver os meus filhos terem ali os momentos e ficarem muito bravos, irritados, e aí eu falei, Deus, me ajuda nisso daí. Por que que meus filhos estão assim? E aí o Senhor falou, olha, você é assim. Você não é bravo, você é irada. Você tem a ira, você dá lugar à ira. Então quando vem, você dá lugar à ira, você grita com seus filhos, você deixa a ira te dominar. Então é isso que está acontecendo com eles, isso vem de você. E aí eu falei, caramba, Deus, e aí, né, cai a ficha, que às vezes a gente não tem tanta noção. Quem tá à nossa volta às vezes percebe, mas a gente não. E aí quando o Senhor nos mostra, e aí eu falei, Deus, e agora? Né, o que que eu faço então? O que que eu preciso fazer? Me trata, me livra dessa ira, eu preciso me livrar e livrar os meus filhos disso. Eu não quero que eles cresçam e fiquem igual a mim, né? E aí quando o Senhor, né, ele me deu uma palavra, ele falou, olha, a palavra branda desvia o furor. E o Senhor falou muito assim, forte assim no meu coração, olha só, isso é real. Isso é uma palavra real. A palavra branda desvia o furor. A Bíblia não diz, não está escrito aí, então é real. Você precisa acreditar nisso. Acredite nisso e a sua vida vai mudar. A palavra branda vai desviar o seu furor e o furor dos teus filhos. Meus irmãos, eu acreditei. Eu retive essa palavra e eu acreditei nela e eu perseverei. Quando eu percebia a irritação e a ira, algo assim, eu falava, não, a palavra é branda, ela vai desviar esse furor. E aí eu comecei, né, a ter atitudes, né, em relação a isso. Por quê? Porque eu acreditei na palavra. Né? Então, seja qual palavra for, meu irmão, eu não sei as últimas coisas que você tem ouvido, as promessas, sabe? As coisas que você tem lido, às vezes você lê e fala, não, isso aqui acho que não, isso acho que não é para mim, né? Às vezes uma palavra de restauração de casamento, às vezes um filho, né? Eu não sei o que pode estar te incomodando, que você está com o coração aí dividido, que você ainda não conseguiu, né, acreditar, mas eu preciso dizer para você que isso aqui é real, a palavra de Deus é real. Né? Então acredite de todo o teu coração, retenha no teu coração, e isso pode sim transformar a sua vida.